Olá, meu amigo da terceira série do ensino médio, beleza? Vamos fazer mais uma atividade de circuitos mistos, associação de resistores? Bora lá! Surfando aqui pela apostila do PET, terceira série, volume 4, hein? A gente tem a página 78, 3 questões. A primeira questão eu já fiz no vídeo anterior, vou fazer agora a questão 2, tá? Que tem aqui um circuito bem legal. Vamos discutir esse circuito antes de ler o enunciado lá no meu quadro digital. Observe que o circuito ele tem seis resistores, alguns em paralelo, né? E depois precisamos fazer aí a associação para termos todos em série e fica mais fácil de fazer a associação e calcular o resistor que passa aqui pelo circuito total, né? Que sai aqui dos polos da bateria. Então vamos fazer a questão. Muito bem, o enunciado diz o seguinte: entre os pontos A e B, ok, do circuito, é aplicada uma diferença potencial de 30 volts. É a tensão no circuito. A intensidade da corrente elétrica no resistor de 10 ohms é o quê? Qual que é o valor? Eu quero saber qual é a corrente que passa aqui no resistor de 10 ohms. Eu vou pegar aqui um pincel para a gente confirmar aqui com vocês o que na verdade o exercício quer. Ele falou que aqui nos pontos A e B eu tenho uma fonte de tensão. Não desenhar a fonte, mas imagina que a fonte tivesse seu polo positivo aqui para cima e o polo negativo aqui. Essa fonte aqui ela é de 30 volts. Ok. Se ela é de 30 volts, sabemos então que teremos uma corrente elétrica convencional que sai do ponto A, passa pela resistência de 6 ohms, e depois neste nó aqui, essa corrente vai se dividir. Parte vai vir para a resistência de 10 ohms e parte para este conjunto de resistências aqui que estão em série. Então eu preciso, assim, de forma mais organizada, ficaria a questão, é calcular qual que é a resistência que passa por aqui. Porque se eu souber qual é a resistência que passa por aqui, que sai do polo A, eu consigo então fazer aqui uma análise para entender e descobrir qual é a resistência que vai passar aqui na vertical e na horizontal, porque ela vai se dividir aqui a partir deste I1. Ok? Qual que é a ideia aqui? Vamos fazer uma equaçãozinha, é a seguinte. Se eu chamar isso aqui de I, né? E se eu chamar isso aqui de I1, tá? A resistência que eu estou procurando, e essa resistência aqui de I2, eu sei que I é igual a I1 mais I2, ok? Então, basta eu descobrir qual que é o valor de I, e eu faço uma análise aqui com as resistências a partir da associação aqui de resistores. O interessante é observar o seguinte, vamos para as contas que é mais fácil. Bom, vamos lá. Eu vou então fazer a associação primeiro das resistências que estão aqui em série, essa resistência que passam a corrente I2, ok? Nas resistências em série eu tenho 2, 3 e 5. Então é apenas somar 2 mais 3 mais 5 dá 10. Então reparem aqui na minha próxima figura em que eu já fiz a associação das resistências em série. Eu poderia ter apagado esses desenhos aqui, que eles não existem mais. Eu só tenho, então, uma resistência de 10 ohms aqui, né? E uma resistência de 10 ohms aqui original. Não mexi com ela. Olha, isso é interessante, porque as resistências que estão aqui nesses pontos são resistências iguais. Então, eu sei que, independente do valor de I que eu achar aqui, eu vou apenas dividir por 2, porque se eu tenho a divisão de corrente vai ser igual também. Ok, isso já me dá uma informação interessante, ok? Entendeu o primeiro passo que eu fiz? Eu apenas somei as resistências que estão em série neste ponto onde passa a corrente 2. Agora vamos lá. Reparem que depois da minha análise eu encontrei duas resistências, né? Resistências equivalentes parciais. Eu encontrei duas resistências em paralelo. Então eu preciso calcular a resistência equivalente neste ponto aqui, nesta região.
nesta região aqui. Qual que é a resistência equivalente de duas resistências que estão em paralelo? Aí, como são duas resistências, um par de resistências, fica tranquilo de fazer as contas. Da seguinte forma, eu vou calcular a resistência equivalente fazendo o produto dessas resistências dividindo pela soma, tá? Porque são resistências iguais. Então, lembrem que são duas resistências de 10 ohms. Então, fica 10 vezes 10, 100, dividido por 10 mais 10, 20. 100 por 20 é 5 ohms. Muito bom. Então, vamos para a próxima figura, que já me mostra como vai ficar o meu circuito agora com as resistências equivalentes parciais. Eu tenho uma resistência original aqui do circuito de 6 ohms, uma resistência equivalente, que depois de todas as contas que eu fiz aqui, de 5 ohms, e depois uma resistência original do circuito de 4 ohms aqui na parte inferior. Vamos voltar para o circuito original para vocês lembrarem o que eu fiz? Olha só. Primeiro eu calculei resistência equivalente em série aqui, deu 10 ohms. Depois eu calculei resistência equivalente aqui das resistências que estão em paralelo, deu 5 ohms, fazendo a conta bacaninha aqui do produto dividido pela soma. Ok? Então agora, a resistência equivalente total do circuito, para que eu consiga encontrar então qual é a corrente I que passa aqui, eu preciso fazer mais uma associação de resistores, que são resistores em série. Então aqui é apenas somar 6, deixa eu voltar aqui a equação, porque eu já estou tampando com o meu vídeo. 6 mais 5 mais 4, 15. Então a resistência total do circuito, não tem uma figura agora com ela, mas espero que vocês estejam entendendo. Então eu tenho o valor de 15 ohms como resistência equivalente total do circuito. É como se tivesse apenas a bateria, a fonte de energia, e um resistor. Apenas um resistor de 15 ohms representa todos eles. Então eu vou usar a lei de Ohm, que a gente sabe que a lei de Ohm é tensão elétrica igual a resistência vezes corrente. Neste caso, como eu quero achar a corrente, eu só vou dividir a tensão elétrica por resistência. Tensão elétrica é 30 volts, dividido por 15 ohms, dá 2 amperes. Isso significa que a minha corrente I, que eu chamei lá no início de I, é uma corrente de 30 amperes. Vou colocar aqui, olha, de 2 amperes. 2 amperes. Ok? Captaram o que eu falei? Significa o quê? Que no meu circuito, esta fonte de energia aqui entrega uma corrente elétrica de 2 amperes. Depois dessa corrente elétrica de 2 amperes, ela vai chegar aqui, vai se dividir, né? Opa, mas como eu descobri que aqui é 10 ohms, aqui também é 10 ohms, então são resistências iguais, elas vão se dividir de forma igual. Então, se é 2 amperes, vai 1 ampere para cá, 1 ampere na vertical e 1 ampere nessa associação em série. Depois, essas correntes de cada uma de 1 ampere vão chegar neste nó aqui, né? Essa corrente continua descendo, a corrente 1 continua descendo, a corrente 2 continua descendo também, fazendo esse sentido horário aqui. E depois elas se juntam novamente nesse nó, formando novamente uma corrente de 2 amperes aqui. Entendeu a dinâmica do circuito? Depois essa corrente de 2 amperes volta para a fonte de energia e assim continua o ciclo. Mas é importante você observar esses detalhes. Então essa é a ideia. Tá? Se você tiver um exercício desse tipo, você precisa identificar os resistores em série, paralelo, fazer a associação, fazer as contas. Se possível, você ache a resistência equivalente total do circuito, para que você ache a corrente que sai da fonte de tensão, isso ajuda bastante. E praticamente a atividade está resolvida. Sobre a resistência de 10 ohms, passam-se 1 ampere, porque eu tive aquele raciocínio bem genial ali no meio do caminho. Percebi que as resistências equivalentes aqui de cada ramo eram iguais. Bom, mas como eu gosto muito de utilizar simuladores de computador, até mesmo para brincar um pouco com o circuito e entender realmente a dinâmica, né? Aqui é um print, é uma foto do simulador. Eu não estou com ele aqui pronto. Eu acabei perdendo a simulação. Então, quando eu monto o simulador,
essa corrente elétrica eu consigo ver ela dinamicamente, né? Na verdade, a corrente real aqui no caso seria sentido anti-horário. Quando chega neste nó aqui inferior, a corrente se divide, mas o interessante é que com o print do circuito você consegue observar os detalhes que ele me permite. Olha só, coloquei aqui do lado de cá uma pilha de 30 volts, representando a minha fonte de tensão. Aqui eu coloquei um amperímetro, tá, no circuito, que realmente me mostra que é 2 amperes, realmente, que passam pela fonte. Aqui eu tenho os resistores, o original de 6 ohms, que eu demorei a usar ele, de 4 ohms aqui na parte inferior. Eu tenho a resistência de 10 ohms, que é o que o exercício, na verdade, me perguntava, qual era a corrente que passa por ele. Aqui no meu simulador ele já me mostra que é 1 ampere. E eu tenho depois, coloquei aqui os outros resistores, né? Um resistor de 2 ohms aqui, um de 3, um de 5, e mais um amperímetro aqui embaixo, só para me mostrar que realmente a corrente dos dois lados elas são iguais. Então, voltando aqui eu tenho 2 amperes, quando essa corrente passa pelos nós, essa corrente vai se dividir de forma igual, porque eu tenho resistências iguais aqui. Bom, se você, por um acaso, tivesse a possibilidade de usar o simulador fazendo esse exercício, só de montar o circuito no simulador você já teria a resposta, né, que foi o que eu fiz aqui. Mas o objetivo aqui é fazer as contas, aprender a usá-las, até mesmo porque no vestibular você não tem a condição ainda, pelo menos, de usar esse tipo de recurso. Então é interessante que você saiba associar resistores, fazendo suas contas, usando calculadoras quando estiver em casa. Se estiver numa prova, no Enem, por exemplo, você não vai poder usar calculadora, então é interessante que você procure fazer o exercício da forma mais clássica primeiro, e depois explore esses recursos digitais, né, esses recursos que nós temos na internet, apenas para te auxiliar, te ajudar a entender melhor os exercícios, ok? Então, um grande abraço e bons estudos!